Podemos. Que Jesus nos abençoe nesse nosso encontro, nesse sábado, 27 de fevereiro de 2016. Nós vamos estudar nesse primeiro tempo, vamos estudar a obra Nosso Lar, de André Luiz. Estamos no capítulo 10. Nós vamos fazer uma leitura e depois continuar de onde nós paramos em Malme e Refasia da Surpresa. E ficamos devendo, tá bom? Tá bom. Nós vamos ler primeiro, né? Para dar sequência, né? Capítulo 10, título No Bosque das Águas. Dado o meu interesse crescente pelos processos de alimentação, Lísias convidou: vamos ao grande reservatório da colônia. Lá observará coisas interessantes. Verá que a água é quase tudo em nossa estância de transição. Curiosíssimo, acompanhei o enfermeiro sem vacilar. Chegados a extenso ângulo da praça, o generoso amigo acrescentou: esperemos o aeróbus. Bom, até aqui nós já desenvolvemos bastante o assunto, né? Com certeza. Então nós vamos dar sequência. Você acrescentou a questão do aeróbus, você explicou o que vinha a ser? Não me lembro, não. Não, então é bom. Então nós é só sobre o aeróbus. Tem alguma adendo aí? Certo. Tem sim. Eu vou ler esse parágrafo todo e depois a gente volta, inclusive, no... É porque senão o pessoal vai cobrar, aeróbus, né? Vai cobrar o significado. É aqui, ó. Aqui diz aqui: carro aéreo que seria na Terra um grande funicular. Olhar o dicionário para saber o que é funicular. Que eu não fui prevenido para isso, né? Então vamos lá. Vamos lá. Então, mal me refazia da surpresa quando surgiu o grande carro suspenso no solo a uma altura de 5 metros mais ou menos e repleto de passageiros. Ao descer até nós, à maneira de um elevador terrestre, examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra. Constituída de material muito flexível, tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis, em virtude de grande número de antenas na tolda. Mais tarde, confirmei minhas suposições visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Voltando. Então, esperemos o aeróbus, né? Acontece uma coisa interessante. Nosso estágio evolutivo ainda não nos define de fato como espíritos. Então, a humanidade inteira da Terra já não é mais animal, porque já enverga corpos hominais. Certo. Mas a envergadura de corpos hominais não me dá o direito de me definir homem. Para eu me transformar em homem, tem que ser homem de dentro para fora, e não homem porque a natureza me deu um corpo hominal. Já vou? Então, esperemos o aeróbus, né? Isso de fato não tinha necessidade de existir, mas como eu ainda sou ignorante, me coloco no jardim da infância do espírito, chamado Colônia Nosso Lar. Vê se eu falei claro. Eu perguntaria a você, Miranda, hoje, século XXI, ela ainda existe ou não existe? Hoje, século XXI, só para a gente ir além. A Colônia Nosso Lar além deve existir. Deve existir. Por quê? Porque ainda a fabricação de projetos de espírito é constante. Quando o último animal chega na última fase de animal daquela espécie, ele fica à deriva no plano espiritual. Então vem alguém, não sei quem, vem alguém que coloca esses fins de animais funcionando com princípios inteligentes nos corpos dos pseudos homens, começando da sola dos pés. Então, o início desses princípios inteligentes é na sola dos pés, depois vai subindo
à medida que vai desenvolvendo a evolução. Mas você falou, coloca os princípios inteligentes nas solas, os pés. Dos pés dos pseus dos homens. Então é corpo de primata. Então é corpo de primata. Isso. Corpo de primata. Primata, isso. Sem saber também. Tudo é sem saber. Tudo é sem saber. Né? Eu viajo no desconhecido. Questão 2 do Livro dos Espíritos. Entendeu? Então você quer dizer, eu vou mais além, você quer dizer que todo aquele corpo animal que já sai da fase do rastreamento, de rastrear, né? De ficar rastreando, e começa a caminhar, ali já está se preparando para ter um corpo melhorado de primata. À medida que melhora, vai subindo da sola dos pés para o peito do pé, depois para a canela, depois para o joelho, e lá vai subindo até chegar no pescoço. Os princípios inteligentes do reino animal, que já evoluíram bastante, habitam meu cérebro desse Deus. Habita por habitar ou habita para aprender? Não, desconhecido, né? Ele não sabe. Ele não sabe. É para aprender. Mas ele não sabe que é para aprender. Mas está aprendendo. Entendeu? E ali então, aí que bacana. Aí ele está ali habitando o seu cérebro, juntamente com você também, que é um princípio inteligente que a gente fala espírito. Quando você dá um murro na mesa e fala aqui quem manda sou eu, é porque tem um endosso de um tigre ou de um leão, um leopardo, que for. Então, senão você não daria o murro na mesa. Então esse endosso seria uma interferência dele, não sua. É interferência dele porque eu não tenho para onde ir, então eu uso ele, desse Deus. Eu é que uso a inteligência. Mas se eu não sei usar a inteligência sem eu saber, eu evoluo a inteligência de um tigre, de um leão, de um leopardo. Porque ele vai ter a consequência do aqui quem manda sou eu, besteira. Esse ponto aí ficou assim complexo, hein? Analisa o reino animal, não tem disputa entre os machos? Sim. Para garantir a posse das fêmeas. Hoje, quando uma fêmea não quer um macho, ele mata ela. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. Quem acabou de falar é um espírito ou um animal? Vê se deu. Não, um animal. Claro, então, meu amigo, não é que tem um endosso do animal, é porque ele ainda é animal, apesar de estar raciocinando. Só que está raciocinando no animal e não no animal. Se ele está tendo um endosso dele, né? Dele, é sinal que eu estou parado no meu tempo. Você sabe o que é reencarnar? É repetir o passado e não entrar no futuro. Isso aí é. Presente sou eu. Passado, não esqueço de coisas, volto lá. Agora futuro, quero aprender coisas, esse Deus. Eu aprendendo coisas. Eu avanço no hominal. Até me libertar do hominal, desse Deus. Quando eu me libertar do hominal, nasceu um espírito na vida, fabricado por ele mesmo, não chamado Deus, que muita gente fica nessa interpretação ingênua. Deus sabe, Deus quer, Deus manda, Deus faz ou desfaz. Não. Deus é a minha inteligência adormecida. Você quer Deus. Bacana. De acordo? E quando vocês fazem da fase hominal, como é que fica a questão dos princípios inteligentes? Você vai estar só disponível. Você vai passar a uma etapa que não vai precisar mais encarnar. Só que você vai precisar guiar quem ainda precisa reencarnar. Então, para depois a vitória do reencarnar para o reencarnar. Vou fazer um papel de anjo da guarda? Com certeza, só que anjo da guarda é folclore religioso, não é anjo da guarda. É um tutor que me tutela para ficar livre de mim e não me tutela porque me ama. Deu? Aí você quer dizer que o amor não existe? Nessa finalidade não existe. Agora depois, se
o tutelado ultrapassar as expectativas do tutor, passa então a amar, entendeu? Sem compromisso, entendeu? Porque o verdadeiro amor é sem compromisso. O amor liberta, o ódio prende, entendeu? E a neutralidade? Nem ama, nem odeia. Faz de tudo para merecer ser amado, entendeu? Porque o certo é ser amado. Não é amar. E não amar. Mas a mais fala que é ação, e ser amado é receber. Só que amar é ação. Ser amado é receber. Só tô que... de olho, tô de olho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Passou. Menina, você está estudando matemática? Você está estudando matemática? Eu achei bonitinho. Está estudando matemática. Olha, Miranda está estudando matemática. Então, vamos insistir no amor. Isso. Não é? Amor. Eu desejo todo o bem do mundo para você, independentemente de você retribuir esse amor que eu tenho por você ou não. Porque na Terra o que se chama de amor não é amor, é instinto de propriedade. Falei, cara. Não tem dúvida disso, Miranda. Eu quero... E é o reino animal desse Deus. Um macho diz que protege a fêmea, só que sem ele saber, ele não pode viver sem a fêmea, entendeu? Porque senão ele não tem onde descarregar os hormônios que pululam dentro dele, entendeu? Vamos analisar um pedacinho de uma palavra de Francisco de Assis, que ele fala amar, ação, sem ser amado. Isso. Então ele fala amar, ação, tem que sair, tem que movimentar, sem ser amado. Sem ser amado significa esperar. Eu amo Deus, mas eu provo o contrário se eu desamar quem me aborrece desse Deus. Por quê? Porque todos somos fabricação sequenciada desse Deus, com limitações diferenciadas entre as partes, para que essas limitações diferenciadas possam fazer valer a pena estar junto dos diferentes, porque junto dos iguais não há acréscimo nenhum, junto dos diferentes há acréscimo. Primeiro, se eu for egoísta, eu sei de antemão que eu sei mais que ele. Agora, no dia que eu não for mais egoísta, eu vou adotar quem sabe menos do que eu como meu tutelado, entendeu? Porque eu me transformo em tutor. Que é Deus? 2 pontos. O que eu fizer da minha inteligência. Ponto final. Não tem exclamação, não é? Ponto final. Deu? Eu vou falar assim, nojento. Então diz lá no livro do Espírito, inteligência suprema. Só que a inteligência suprema, copiável e não invejável, entendeu? Você está, como é que se diz? Você está indo além, né? Aí é demais, né? É demais. Não estou na lei, não. Isso é que é a verdadeira doutrina dos Espíritos. O que adianta eu saber que Espírito existe e não me fizer digno do Espírito? Já foi? Quando eu chegar no nível dele, eu vi outro melhor ainda, superior. E assim sucessivamente. Ao infinito. Ao infinito. O verdadeiro infinito, ele deveria estar sob o meu comando e não eu vendo ele como um bobão, né? Olha, o infinito existe, que maravilha, não. Vai lá, anule o infinito. Finito. Eu concretizei o infinito. Beleza. Materializei o infinito. Quando eu for capaz de materializar o infinito, o meu espírito vai ser fichinha para mim desse Deus. Vai poder administrar Vou poder administrar aqui, lá. Então o meu corpo vai dormir. Quando o meu corpo dormir,
aí é que eu estaria vivo de fato, vê? Porque agora quando meu corpo dorme, eu estou morto também, eu tô dormindo. Está dormindo, está acordado. Meu corpo dormiu, eu vou dormir também. Agora no dia que eu souber viver meu corpo dormindo, ao invés de eu ir para os bordéis, eu vou para as faculdades. Deu diferença? Bordel, eu quero gozar. Faculdade, eu quero aprender a amar. É outra coisa. Agora, essa questão do espírito dormir e ir a tal lugar é porque no seu dia a dia, ele ficou focalizado naquilo, aí à noite ele vai para lá? É porque deu mais ênfase, né? Se você pensa assim, eu não levo desaforo para casa, à noite quando seu corpo dormir, você vai tirar satisfação. Então sua vida vai ser um inferno no dia seguinte, porque ao invés do seu corpo repousar, você inconscientemente, usando o perispírito, você está afetando o corpo biológico, porque o seu perispírito está com as cordões de prata aprisionado em todas as células comandantes do seu corpo biológico. Com certeza. E eu vou lá discutir com a pessoa. Com certeza. Se você puder, você mata ele, tritura ele e ainda tosse o discursinho dele. Não falei aqui, ó. Literalmente? Literalmente, é claro, Ué, eu não sei viver. Miranda. Mas é claro, a vida é cruel. Por que nós adoecemos precisando de médico? É porque nós não sabemos dormir, deu? Porque sabendo dormir, repousa e repaz os órgãos. Deu? Sabendo dormir, a gente fica juntinho ao corpo. Fica tranquilo. Neutro. Sabendo dormir, fica neutro. Não é? Mas não vai ter nenhum amigo espiritual nos convidando para alguns estudos, não? Se você merecer, valer a pena. Se não valer a pena, você não tem amigo. Amigo é conquistável e não fabricado. E não fabricado em série. Por que nós somos indivíduos, criatura? O certo é sermos unidade, vê se deu. Indivíduo é 0, unidade é 1. 0 soma 0 com 0, 0, 0, 0, 0. Só fica no 0. Agora 1 com mais 1 soma 2, vê se deu. Aí eu me casei em espírito, deu ou não? Em espírito. Em espírito, é porque casar em corpo é manutenção da espécie. Não é? Século XXI, que antes foi 20, antes 19, antes 18, e lá vai. Não adianta. Cruel. Isso é cruel. Se eu dependo dos tempos, eu estou fora deles, eu dependo deles. Agora, se eu estiver dentro dos tempos, os tempos é que dependerão de mim, ué. Eu que fabricarei os tempos. Deu? Que jogada maravilhosa, hein? Jesus veio até nós e foi sacrificado o corpo dele com 33 anos, né? Se matamos o corpo dele, matamos a ideia. Ele, espírito, não vai insistir, porque ele, espírito, se entregou a nós, para que nós tivéssemos uma avaliação, uma interpretação intelectual junto de um espírito superior a nós. Por que ele veio a nós? Porque nós não temos capacidade de ir a ele. Sim, claro. Quando tivermos capacidade de ir a ele ou a outros espíritos, não precisa de um espírito superior encarnar, nós vamos a eles. Quando? Quando o corpo dormir. Então eu posso estar trabalhando na terra e de férias no céu, deu? Qual foi a grandiosa necessidade de Jesus vir até nós? Uma tentativa de ver se salva alguém. E nós estamos tentando nos salvar depois de 20 séculos. Você vê como nós teimamos. Mas haveria necessidade de salvar alguém? Haveria a necessidade de salvar alguém? Nós dois conhecemos quem é pior do que nós. Ele não conhece nenhum dos nós, viu? Conhece vendo. E nós conhecemos participando da mesma mesa, viu? Você tem a mulher que você gostaria de ter, você tem os filhos que você gostaria de ter, você tem os parentes que você gostaria de ter, ou são um rabo de arraio? Rabo de arraio. Pois é.
É a mesma coisa de um amigo que falou comigo. A pior coisa do mundo é comer uma comidinha que a gente não gosta. E todo dia tem aquela comidinha, aí mata a gente. Esperemos o aeróbus. Isso é uma fantasia para que os ignorantes possam embarcar na ignorância. Vê se deu. Que não pode mostrar aos ignorantes que eles podem levitar. Um espírito desencarnado não precisa de aeróbus, precisa saber que ele pode levitar. Ele pode mentalmente viajar até onde ele quer a informação, buscada ou levada. Miranda, uma pergunta. O estágio da infância, ele é só válido entre o planeta primitivo e o de regeneração e transição? Não, aí tem informações que eu não ouso dar uma informação firme, porque atirar no escuro é ruim. Eu sou um reencarnado por preguiça intelectual. Eu não sou um reencarnado por abuso intelectual. Vê se deu, eu, Zé Miranda. Entendeu? Se você classifica assim, eu nem tenho noção de como eu me classificar. Pois é, mas tenho noção. Que você tem as características de que viveu junto de espíritos intelectualizados e os serviu com educação, com respeito, com temor e por obrigação, sim. Então você tem crédito, assina embaixo. Então você tem créditos aí. Esses créditos aí usam os espíritos superiores, me usam para que eu me aproximasse de você. Vê se deu. Porque em 2008 eu podia ter dado um chega para lá em você e você desistia. Vê se deu. Então. Porque em 2008 você não foi com a minha cara. Não, eu não estou dizendo isso. Eu disse que eu poderia, se eu não tivesse ido com a sua cara, se eu fosse um orgulhoso, pedante, petulante e convencido, podia dar um chega para lá em você, vocês sentiram uma certa antipatia de mim, não voltaria mais. Se você voltou é porque houve neutralidade de mim para você. Não houve bondade de mim para você, houve neutralidade. Por que essa neutralidade? Essa neutralidade porque eu não sei ler perispírito ainda. Porque quando eu souber ler perispírito, eu vou saber avaliar na hora se vale a pena eu dar a mão a você ou eu dou um coice no você pra você sair de catacavaco aí e não vai voltar mais. Some daqui. Some daqui. Deu bem? Deu bem, gostei da colocação. Então, o que nós estamos conversando aqui agora, meu filho, é a mesma coisa do aeróbus. Não existe aeróbus, mas para o ignorante tem que existir, esse deu. Tem. Está na imaginação do ignorante. Deu? Então, os espíritos superiores podem criar de mentira um ônibus psíquico. Deu? Deu, isso aí não tem dúvida não. Então, lá do lado de lá não existe. Mas para quem não sabe viver do lado de lá, tem que existir, vê se deu. Se tem que existir é provisório, não definitivo. Bacana. Ficou claro? Ficou claro. Bom, então vamos seguir, né? Seguir. Isso é para a pessoa ir ao nosso lar e não ficar no romance poético e fantasioso que não vai solucionar o problema. Nós vamos estudar para aprender e não ler para saber que leu. Porque dizer que já leu 1000 livros, mas leu e foi fantasia, não adianta. Tem que ler, interpretar e ajustá-lo no seu estágio evolutivo. Deu ou não deu? Deu. Então vamos lá. Criando juízo agora, né? Não perdeu muito tempo, né? Não perdeu tempo não. Mal me refazia da surpresa, quer dizer, vendo o aeróbus. Surpresa. Quando surgiu o grande carro, suspenso do solo a uma altura de 5 metros mais ou menos, e repleto de passageiros, quer dizer, só gente ignorante da Terra. Porque o que mais tem é gente ignorante na Terra. Quem nos escuta, atentem para isso.
Eu tenho que sair da minha fase reencarnatória. Eu tenho que entender que eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Mas como eu não sei administrar o meu espírito no abstrato, eu tenho que entrar num corpo concreto até que eu acorde. Deu, não deu? Deu. Espetacular. Ao descer até nós, quer dizer, o aeróbus é que desceu. O certo é ter uma escada, uma rampa para subir até a plataforma do ônibus. Até em dó, né, André? Tem que descer. Podia ter, no pior das hipóteses, um elevador, né? Eu vou te contar, Desceu a sintonia. Quer dizer que para descer ele tem que sair da estrada, viu? Ou a estrada desce para ele descer. André Luiz, onde você estiver, viu? Você é um bom artista para escrever revistinha para o Jardim da Infância da Humanidade, viu? Parabéns, viu? Então, aqui é a maneira de um elevador terrestre. Da floreou ainda a maneira. Examinei-o com atenção. Não era máquina conhecida na Terra, porque é máquina psíquica, André Luiz. Máquina psíquica, de mentirinha, viu? Constituída de material muito flexível. Quer dizer, enganador, né? Tinha enorme comprimento, parecendo ligada a fios invisíveis. Então, parecendo ligada a fios invisíveis. Parecendo ligada a fios invisíveis, quem nos escuta? Tudo é constituído de átomos, não existe nada de que não seja constituído de átomos. Eu acredito que o nosso espírito é um gigantesco átomo evoluído até lá. Entendeu? Tudo é constituído de átomos. Então, fios invisíveis são átomos enfileirados para manter a fantasia da ilusão, que é o aeróbus. Deu? Deu? Deu. Ficou bem? Bacana. Se alguém tiver dúvida, você concordar, destrincha a coisa. Com certeza. Bom, em virtude do grande número de antenas na tolda. Grande número de antenas na tolda. Para eu pensar, eu tenho que enfileirar átomos. Eu não vejo a materialização no meu pensar, mas quem é superior a mim vê. Vê até os componentes atômicos, né? Quando a gente pensa uma coisa, um conhecido nosso a quilômetros de distância pensa a mesma coisa, é porque houve a conexão atômica do pensamento entre quem pensou e quem captou o pensamento. Então os átomos se enfileiram e levam a energia do pensamento até o destinatário. Deu ou não deu? Deu. Deu, né? Comunicado? Nada. Sim. Então, engole aqui. Século XXI, tudo assim. Engole aqui. Muito bom. Já foram meia hora. Tá bom. O relógio anda de pés demais, nós estamos lendo demais. Com certeza. Mais tarde, confirmei minhas suposições, visitando as grandes oficinas do serviço de trânsito e transporte. Tudo isso é uma fantasia espiritual para que eu possa começar a aprender a ter vida do lado de lá. Então ele viu as grandes oficinas, não, tudo isso é psíquico. Deu? Não tem nada de grandes oficinas. Mas esse psíquico, para quem ainda, vou dizer assim, ainda é leigo espiritualmente, para o leigo espiritualmente, ele é verdadeiramente para ele concreto. Quando você era criança, adiantava você abrir um livro cheio de palavras? Não. Agora, se tivesse meia dúzia de palavras e cheio de figuras... chamava a atenção. Você entendia, não entendia? Entendi. Tá, mesma coisa. Porque os adultos na obra O Nosso Lar, na colônia Nosso Lar, são crianças espirituais. Aí que precisam mostrar
As fotografias, não é? as imagens. As revistinhas de crianças, deu? O que mais tem na Terra é crianças com 80 anos no corpo, deu? É o que mais tem. Tá claro. Lísias não me deu tempo a indagações. Aboletados convenientemente no recinto confortável, seguimos silenciosos. Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. A distância não era pequena, porque só depois de 40 minutos, incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros, me convidou Lísias a descer sorridente e calmo, voltando e analisando. Com certeza. Né? Lísias nós já estudamos sobre ele, né? Não me deu tempo a indagações. Quer dizer, não deixou a André Luiz abrir a boca para falar, né? Com certeza. Abrir a boca entre aspas, porque espírito tem boca. Mas não é pela sonoridade vocal, é pela mente. Pela mente. De acordo? Que lá os pulmões do perispírito não produzem ar aprisionado, entendeu? Porque eu falo é porque, não é porque eu tenho boca, não. Eu falo é porque eu tenho pulmões, esse deu. Tá vindo uma perguntinha aqui. Olha. O perispírito lá eu uso só para identificar? O perispírito lá eu não uso de jeito nenhum, porque eu não tenho evolução para usar. Então eu estou balbuciando, treinando experimentações, guiado e não guiando. Certo, mas eu quero dizer no sentido seguinte: se lá eu consigo ver os outros espíritos ou projeto espírito, é porque eu estou usando o meu perispírito como identificar. Não, lá você não vê nada nem ninguém. Quando você chega a ver é porque se mostraram. Quer dizer que toda vez que eu estou vendo alguma coisa, está me mostrando. Que se mostraram. Quando eu não vejo nada, eu estou perdido. Não, porque você não tem evolução para ver. Nada. Isso. Os 5 sentidos lá são um fato. Só que são os 5 sentidos manipuláveis pelo espírito, dono do perispírito. Porque não é o perispírito que vê. O perispírito recebe o comando de quem pode ver. Sim, que é o espírito. Isso. Entendeu bem? Ficou claro? Aí então depende do grau de evolução. Do grau de evolução. Numa reunião mediúnica aqui na Terra, não é o médium vidente que vê. Ele vê o que estão mostrando a ele. Ele não tem evolução para ver. Esse vê. Ah, mas é médium vidente. Médium vidente é um espírito, projeto de espírito, mais velho que os demais. E não melhor que os demais. Que é o erro da doutrina espírita. Deu ou não deu? Na Terra não existe o melhor. Não. Na Terra não existe. Na Terra existem os enclausurados numa prisão corporal. Falou tudo. Deu? Garoto. Então eu vejo o que me mostram, não o que eu queira ver. Tá claro? Porque eu não tenho evolução. Não tem evolução. Eu vejo o que eu posso ver, não o que meus olhos mostram. Deu? Meus olhos não mostram nada. Piorou ainda mais, Piorou. Aí você jogou duro. Ué, mas precisamos aprender, garoto. Os espíritos estão perdendo muito tempo. Então, mediunidade, reunião mediúnica e pecinha teatral é mais ou menos a mesma coisa. É para treinar os espíritas. Porque eu sou espírita, porque eu sinto atração pela doutrina espírita. Todos nós um dia seremos espíritas, quando vivenciarmos o espírito e não a vida no tempo do corpo. Tá claro? Tá claro aí? Sem comentário. Hoje você tá demais. Menos, viu? Seja menos. Não querendo aprender direito. Com certeza.
que adianta eu dizer que eu sou espírita, dialogador com defuntos? Não me acrescenta nada. Agora, se eu for espírita, indagador de defuntos ou espíritos, é outra coisa. Indagador. Aí está um macete. Conversador com defunto. Ele vem contar as olorotas da vida dele aqui. Agora, indagador de espíritos, eu quero saber o que ele está realizando lá para fazer jus a vir aqui incomodar o meu tempo. Usar o meu tempo. Porque reunião mediúnica não é para doutrinar ignorantes, mas é aprender com quem sabe mais que nós. Esta que é a verdadeira reunião mediúnica. Porque quem sabe menos ou é ignorante, cola no nosso pé, cola no nosso caminho, tirando proveito e aproveitando e aprendendo o que é a vida, sem destruir a nossa vida. Eu não existo para carregar defuntos. Eu existo para os defuntos sentirem vergonha de ser defuntos e acordarem. Porque acordando, usarão primeiro por escanteio a minha pequena luz no cosmos. E todos nós temos luz. Até o mais ignorante tem luz. Agora usarão a minha pequena luz de escanteio, indiretamente, aprendendo, usufruindo e captando o que está me sobrando. Porque o que me sobra de conhecimentos não está no lixo nem na lixeira da minha vida, mas está disponível para quem não tem o que me sobra. Está claro ou está difícil? Não, claro. Então, a verdadeira reunião mediúnica, quem me escuta, não é conversar com o defunto, é nascer para a verdadeira vida espiritual, é atrair espíritos que foram antes de nós, para nos dar o que eles não precisam mais, mas que nós não temos. Vê se deu. Que maravilha. Isso é bom demais, essa informação. Na Terra, ela não produz toneladas de lixos todo dia? Todos os dias. Por quê? Porque não sabemos transferir o nosso lixo para quem não tem nada. Falei claro? Claro. Aí por isso que há um Aí, garoto. Então, a reunião mediúnica, quem nos escuta, eu assino embaixo. Não perca o precioso tempo tentando doutrinar defuntos. Mostrem-se diferentes a eles, e se eles quiserem vão copiar vocês, porque a verdadeira reunião mediúnica é 24 horas ininterruptamente. A boleca é 24 horas ininterruptas. Como seria esse processo? A grosso modo, mas não ir a fundo. Não sinta vergonha de você pensando que não deve. Isso é mediunidade. Entendeu? Não sinta vergonha de você pensando que não deve. Você vai pensar que não deve porque você é filho do erro. Mas pede perdão ao cosmos pela sua fragilidade do momento, mas que será sanado e eliminado. É porque é transitória, do momento. Transitório. Você reencarnou porque não tinha para onde ir. Mas na viagem da reencarnação, eu e você acordamos. Nunca mais reencarnaremos, porque nunca mais sentiremos vergonha de ver erros nos outros. Está gravado? Ver erros nos outros, meu amigo, é condenar Deus. Nossa, falou tudo. Pensem que nos escutam. Condenar Deus. E claro, ver erros nos outros é condenar Deus. Deus só ficou errado o outro. Não, me senti agora até envergonhado. Quer dizer, eu entendi que você quer dizer o seguinte: Deus não faz nada imperfeito. Deus não faz nada imperfeito. Só que Deus faz só no pensamento.
Quem tem que concretizar o pensamento de Deus sou eu e não ele. Isso. Ah, Deus sabe, Deus quer, Deus não sabe nada. Deus nos deu inteligência. Por exemplo, Deus sabe quando será o fim do planeta. Não, ele não sabe. Nós, no uso correto ou inadequado da inteligência, que vamos envelhecer ou dilatar o tempo do planeta. Só que Deus não sabe o que nós vamos pensar amanhã. Até em dó. Aí é demais. E muita gente acha que Deus sabe. Não, Deus não sabe nada. Tudo, ele sabe Deus é uma inteligência disponível. Então, na questão 1 do livro Espírito, está lá, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Disponível, se Kardec soubesse na época, ele não era obrigado a saber tão grande assim, tão extenso assim, porque o que eu estou trazendo não é porque eu sou maior do que Kardec, não. O que eu estou trazendo é porque Kardec me fez maior, viu? Ele me deu o início da minha inteligência. Eu tenho que despertar a minha inteligência. Então a verdadeira doutrina espírita não é endeusar o que está escrito, é acrescentar no escrito. Porque acrescentando no escrito, eu estou vivo. Agora, endeusando o que está escrito, eu me matei adorando quem já é de tudo para mim, que é Hipólito Leon Denis Rivail, vulgo Allan Kardec. Falei claro? Allan Kardec. Agora, Hipólito Leon Denis Rivail é que é a identidade do espírito desse fantástico Allan Kardec. Entendeu? Agora é fantástico, porque eu, na minha ignorância, ontem invejei ele. Hoje, eu desafio a ele a me superar. Deu. Porque eu estou superando ele graças a ele. Então, Kardec se fez meu pai espiritual, que é o que está faltando no mundo. Para ele amanhã, no grande amanhã, ser meu neto espiritual, porque eu estou acrescentando graças ao alicerce que ele me deu. Então, Kardec é nada mais, nada menos do que o meu porão existencial. Deu? Agora, o céu existencial meu, eu desenvolvi me esforçando. Abandonei tudo de material, porque não preciso mais. Deu ou não deu? O que sobrou dá para mim sobreviver até o fim. Deu? Chique demais, né? Vamos seguir? Vamos seguir. Vamos criar juízo, não só perdemos tempo. Bastante. Nossa Senhora. Esse menino hoje está. Você que é culpado, viu? Eu sou culpado. Semana que vem vai estar aqui a chinelinha para regular isso. Então, Lísias não me deu tempo a indagações. Não é? Aqui não tem comentário, não, né? Se não deu tempo a indagação, porque para Lísia era abobrinha, né? Ele não sabe o que é abobrinha, pergunta de abobrinha. É uma delícia a abobrinha. Aboletados convenientemente num recinto confortável, isso aí é uma piada, viu, cara? Aí eu matei de novo, viu, a piada? Aboletados convenientemente num recinto confortável. No plano espiritual, quem nos escuta, não há espaço geográfico limitado. O espaço geográfico lá, no abstrato, ele é dilatável. Uma sala como essa aqui cabe confortavelmente 20 pessoas. Mas espiritualmente falando, pode caber 200 mil, 200 milhões neste espaço aqui, porque como espírito se dilata. Eu não sou prisioneiro do espaço restrito entre 4 paredes, vê se deu. Com certeza. Lá as paredes vão abrindo e continua o mesmo espaço. Deu? Eu trago esses detalhes que é importantíssimo para um verdadeiro espírita entender o ponto fundamental da vida. Eu preciso começar a treinar o que não existe em mim, que é o abstrato. Já vou? Espírito não ocupa lugar. Se espírito não ocupa lugar, cabe dentro do que ocupa lugar, que é o corpo de carne do espírito, ou o perispírito do espírito. Já vou? Enquanto eu não sei viver, meu perispírito é que dita ordens.
No dia que eu souber viver, eu é que dito ordens no meu perispírito. Deu ou não deu? Com certeza. O que eu vou ser amanhã? Não sei, mas o meu perispírito sabe. Agora, quando eu souber administrar o meu perispírito, eu é que sei, não o meu perispírito. Eu insisto nesse detalhe porque precisamos sair dessa triste circunstância de que Deus é um mistério. Não. A minha ignorância é que forma o mistério. Falou todo. E se eu deixando de ser ignorante, deixa de existir mistério. E até o sobrenatural também. Até o sobrenatural não existe, né? Sobrenatural é conta da carochinha. Isso aqui é conta da carochinha. Não quero aprender. Então, seguimos silenciosos, né? Seguimos silenciosos. Eu vou te contar um caso, viu? Experimentava a timidez natural do homem desambientado entre desconhecidos. Então, voltando. Experimentava a timidez natural do homem desambientado. Não, é do espírito desambientado. Exatamente. No lado de lá não tem homem. No lado de lá tem só perispírito. Viu, André Luiz? No lado de lá não tem homem, não. Agora, tem que escrever assim, porque senão... Não ia entender, o pessoal não ia entender. Né? Mas agora a gente tem que desmembrar. Século XXI. Século XXI, né? A velocidade era tanta que não permitia fixar os detalhes das construções escalonadas no extenso percurso. Então, voltando, a velocidade era tanto, não era o aeróbus que tinha velocidade, era o pensamento que fazia o aeróbus andar mais depressa. Deu? E é importante, porque ser espírita ignorante é muito triste. Entendeu bem? Complicação, né? A distância não era pequena. Para o espírito não existe distância. Eu acredito que não sou eu que me transporto até um determinado lugar, mas é eu que atraio o lugar para junto de mim. Eu acredito nisso. De acordo? Agora, quando o espaço é concreto, aí entra no tempo, deu? Aí eu que tenho que ir a ele, deu? Se alguém tiver dúvida, isso é muito importante, né? Porque só depois de 40 minutos, quer dizer, do lado de lá não tem relógio igual a gente usa no pulso, não, tá? Do lado de lá o tempo é diferente. Do lado de lá não tem manhã, tarde e noite, não. É uma coisa só. Deu? Deu, né? Incluindo ligeiras paradas de 3 em 3 quilômetros. Esse 3 em 3 quilômetros também não é o aeróbus que para, é a minha mente que estaciona, sujeita a minha mente ao aeróbus, deu? Porque o aeróbus lá é psíquico. Se é psíquico, está na mente, e não no aeróbus, deu? Com certeza, claro. Me convidou Lísias a descer sorridente e calmo. Descer em pensamento. Tá? Isso. Porque o aeróbus desce lá, né? Eu vou te contar, viu? É bacana. A estrada lá é flexível. Vamos ler o outro. Miranda, alguém vai perguntar assim pra você, mas será que a estrada lá é igual aqui no Brasil, cheia de buraco? Se a minha mente for esburacada, entendeu? Se não for esburacada, eu passo por cima flutuando, entendeu? Aí brincando um pouco, mas lá tem que pagar IPVA também. IPVA lá é a consciência. A consciência. Se dever, tá frito. Se dever, tá vendo. Aí vai ser parado na Blitz, né? Falar, vou comer o documento mental. É uma piada, viu? Que loucura, hein? Que loucura. Podemos outro parar? Com certeza. Deslumbrou no panorama de belezas sublimes. O bosque em floração maravilhosa embalsamava o vento fresco e inebriante perfume. Tudo em prodígio de cores e luzes cariciosas. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulina as flores, deslizava um rio de grandes proporções. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina
que parecia tonalizada em matiz celeste em vista dos reflexos do firmamento. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem, plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Pura poesia, que é pura poesia, Miranda. Meu caro André Luiz, onde quer que você esteja, você é um tremendo de um picareta poético e enganador, viu? Pura poesia. Entendeu bem? Voltando rapidamente, sem perder muito tempo, né? Sim. Deslumbrou no panorama de beleza sublimes. Ele que viu isso, deu? A mente dele que viu isso. Deu? O bosque, em floração maravilhosa, embalsamava o vento fresco de inebriante perfume. Meu caro André Luiz, o perispírito não capta o vento e recolhe a reação desse vento ao sistema nervoso, não. O perispírito, ele é etéreo, então o vento passa direto sem o perispírito sentir. Deu? Deu, maravilha. Agora, Miranda, vem uma curiosidade aqui, Miranda. Lá em perispírito, eu tenho um sistema nervoso? Lá em perispírito você tem um sistema nervoso disponível e não atuante. Porque para estar atuante você tem que entrar no útero materno. Falei claro? E disponível? Disponível você pode acioná-lo no seu pensar e não no seu pensamento. Pensar está em ação. Isso. Está se movendo. Isso. Pensamento é movido pelos registros anteriores. É uma formação bonita. Mas claro, meu amigo, é claro, é claro. Pensar, eu comando meu cérebro. Pensamento, meu cérebro me comanda. Então, se o meu cérebro me comanda, eu não sou corpo biológico. Eu sou perispírito acionado num corpo biológico, porque senão não tem vida do lado de lá. Se eu não tenho vida de lá, como é que eu vou ver essas coisas aqui? Me ajuda. Tá claro ou não? Tá claro. Isso é questão de raciocinar, lógica, é lógico. Raciocinar, é lógico. Agora, pelo amor de Deus, onde é que você esteja, André Luiz, você tinha que escrever desse jeito. Sim. Senão não desafiaria os mais avançados na evolução, na época, a entrarem em dedução nisso aqui. Então, escreveu errado para um erro reencarnatório, mas é certo na busca de um acerto encarnatório. Fechou. Voltando lá no sistema nervoso disponível. Sistema nervoso disponível. Pode ligar o interruptor, pode desligar desse dedo. Se eu não sei viver, se eu não tenho evolução, então ele não serve para nada. Seu corpo biológico não é obrigado a dormir? Sim. Se ele é obrigado a dormir, você é prisioneiro de um interruptor automático. Isso. E não um interruptor que você comanda, vê se deu ou não deu? Deu. Interruptor automático. O sono chegou, até amanhã. Interruptor você comanda. O corpo pode dormir, mas você continua agindo. Deu ou não deu? Mesmo ligado ao corpo, ao cordão acontece que você pode desligar a corrente elétrica através do pensamento. O pensamento pensa porque tem corrente elétrica. Quando eu souber viver, eu penso sem precisar da corrente elétrica. Corrente elétrica, eu estou conectado com o cosmos. Não preciso da corrente elétrica. O cosmos é que pode estar conectado comigo. Mas eu não ao cosmos. Eu conectado com o cosmos. Eu estou prisioneiro ao cosmos. Certo. Agora eu não preciso me conectar com o cosmos. Eu comando o cosmos sem precisar conexão direta no cosmos, sem precisar reencarnar. Então tem que ser um espírito evoluído. Tem que ser um espírito evoluído. Sendo um espírito evoluído, pode
modificar o planeta que você quiser. Porque um espírito evoluído terá o seu próprio planeta, que será a sua casa. Entendeu? Eu assim, não estou brincando. Hoje, nós dependemos de uma coletividade heterogênea e chata e contrária. Quando soubermos viver, vamos agrupar 144 mil. Apocalipse aí, Apocalipse. Aí, garoto. Apocalipse. Sair da escravidão corporal. Eu comando os corpos. Você foi longe demais, garoto. Você foi longe demais. Que informação. Você quer aprender ou você quer ficar? Não. Acumulando teias de aranha. Tô fora. Isso Teias é sofrimento. São os meus passados que eu não sei me desvencilhar deles. Passados, teias de aranha que deveria estar no porão e não no primeiro andar da minha vida. Tá claro. Porão, refugo até encontrar alguém que vale a pena transferir o meu refugo, que para ele é matéria virgem. Tesouro. Lembra-se da questão 25 do Livro dos Espíritos? No final diz lá, mas a união do espírito da matéria é necessária para intelectualizar a matéria, da vida ao porão, entendeu? Isso é intelectualizar a matéria. O que é dar vida ao porão? É transferir o que me sobra para quem não tem nada. Deu ou não deu? Que horror, né? É horror. Isso aqui é doutrina espírita, viu, caboclo? O resto é blá. Deu? Hoje eu estou assim surpreso, nunca vi tantas informações diferenciadas. O que é isso? Posso contar um segredo? Adoro segredo, não? Eu também estou surpreso, porque eu também estou aprendendo. Maravilha. Isso não pode cair na rede, nas informações. Isso é segredo. Seguindo. Tudo é em prodígio de cores e luzes cariciosas. Então, as cores são filhas das luzes. Em outra ocasião a gente explica. Mas não dá para dar uma abertura e leve assim, uma pincelada? Só uma pinceladinha. A cor é o porão da luz. Vê se deu. Pensa com calma. Nós temos espírito, o máximo. Nós temos vontade, civilização atômica disponível. Nós temos inteligência, outra civilização atômica vivida e não disponível. Vivida. Sendo uma civilização atômica vivida, se transforma em disponibilidade se eu puder ir a ela. Entendeu? Pensamento. Pensamento que eu penso não é o que eu quero, não. Eu penso o que eu posso. Estudando, eu amplio o poder. Entendeu? Só o estudo é que vai dar isso. Só o estudo é que me leva. Então, eu existo para estudar, não para trabalhar. Entendeu? Trabalhar é temporário. Trabalhar é enquanto eu for peão. No dia que eu deixar de ser peão, eu vou atrair parceiros, que a gente na Terra dá um nome pai e mãe, parceiros que irão me possibilitar a faculdade de estudar sem precisar trabalhar. Porque estudar precisando trabalhar é alguém que perdeu e está querendo reaver. Estudar sem precisar trabalhar é alguém que não perdeu. Deu? Eu tenho uma dúvida nisso aí, Miranda. Esse estudar sem trabalhar, ele não vai trabalhar nunca, só vai passar a vida inteira estudando? A minha dúvida é essa. Ele vai estudar até fechar o cerco do conhecimento ambiente. Fechando o cerco do conhecimento ambiente, ele se diplomou por conta própria, não porque um colégio deu um pedaço de papel para ele. Sim. Ele estudando e se diplomando por conta própria, ele vai depois se disponibilizar para quem quiser trabalhar para sugar dele o que está sobrando nele.
vai tirar a luz que está prisioneira disponível nele. Só que tirando a luz para o outro ter luz, vai aumentar a abertura da luz que estava guardada dentro dele que estudou. Desse Deus. Bom, então eu estou entendendo o seguinte: ele vai ser absorvido para o mercado de trabalho, mas não naquela condição de ser sugado de tal maneira que ele não possa continuar estudando. Mercado de trabalho é recreação laboriosa. Hoje, o mercado de trabalho absorve a criatura, impossibilitando ela de estudar, porque o cansaço do dia não permite extravasar, extrapolar e avançar no querer estudar. Isso mesmo. Se eu estudo, estudando com tranquilidade, eu ponho para dentro de mim o que eu estudei. Agora, se eu estudo decorando o que está disponível para mim, eu ponho para dentro do meu cérebro biológico o que eu estudei no chamado decorar. Decorar é conhecer sem saber. Agora, ser dono do que conhece, aí é que gera um filho chamado sabedoria. Sabedoria, aumentei minha luz. Conhecimento, tomei luz de alguém. Decidiu. Puxa, que na vida. Conhecimento, o professor me ensinou. Saber, eu entendi o que o professor ensinou. Se eu entendi, eu gerei a minha luz que estava apagada. Porque no conhecimento eu tomei parte da luz do professor, sem ser minha. Deu ou não deu? Maravilha. É complicado, mas nós temos que abrir as portas da inteligência, gente. A humanidade da Terra está dormindo. Está dormindo. Que maravilha, que Por que a estrela solar põe a luz por lá de fora, iluminando 9 planetas? É porque os habitantes dos 9 planetas não têm luz suficiente. Com certeza. Agora, tem planeta que a luz do Sol não chega lá. Por quê? Porque lá tem luz suficiente. Deu ou não deu? Luz própria. Não precisa da luz do Sol. Luz própria. Então, eu estou sacrificando o Sol para ver se eu acordo. Vê se eu. O Sol está se matando por minha causa, por causa de 7 bilhões. E o povo está dormindo. E o povo está dormindo. Que delícia. Que delícia não. Quem come é o corpo. Eu, o espírito, não preciso ficar com análise de gostosura disso ou daquilo, não. Porque amar um prato de comida bem feito é adiar a evolução do espírito. E é duro ter que dizer isso. É duro isso aí, essa informação. É duro. Amar um prato de comida, amar. Eu não existo para amar, eu existo para respeitar. Quem respeita, ama de fora para dentro. Agora, quem ama um prato de comida, se anula para gozar o animal, dando vida ao animal. Porque só o animal precisa de comida. Um espírito não precisa de comida. Deu, né? A comida dele é estudar. Estudar, agora não. Gostei, né? Hoje, vou te falar, chegar lá em casa, pegar essas informações com muito carinho. Isso é um tesouro. Então vamos lá. Que bom. Você considera um tesouro? É um tesouro. Pelo menos um tá salvo. Hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Entre margens bordadas de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções. Poético, bonito, mas é provisório para os leigos, André Luiz. Porque para quem tem juízo já cria isso na própria mente, sem precisar ver do lado de fora, né? Entre margens bordadas de graciosa, de grama viçosa, toda esmaltada de azulíneas flores, deslizava um rio de grandes proporções, lindo, poético, maravilhoso ver.
mas é muito maior o dia que eu puder fabricar isso dentro da minha vida. Deu? Com certeza. Esses dados aqui. A corrente rolava tranquila, mas tão cristalina que parecia tonalizada em matiz celeste, em vista dos reflexos do firmamento. Bonito. Mas nós temos a capacidade de um dia ter esse firmamento dentro da nossa consciência, viu? Porque consciência é o que falta no espírito para ser espírito. Viajando do maior para o menor. Consciência. Eu me fiz um Deus. Intelectualização. Eu aprendi o que é amor. Estudar. Eu desperto minha inteligência. Então, o que é Deus ao pé da letra? Não é inteligência suprema lá fora, não. Estudar é fazer nascer o meu Deus. Eu assim embaixo. Eu, hein? Espetáculo. Eu mesmo. Estradas largas cortavam a verdura da paisagem. Bonito. Lá fora. Vamos treinar com isso dentro de nós. Plantadas a espaços regulares, árvores frondosas ofereciam sombra amiga à maneira de pousos deliciosos na claridade do sol confortador. Eu sou um espírito dormindo. Quando eu despertar o meu espírito, acordar ele, eu serei um sol disponível para quem puder, nunca para quem quiser. Nesta hora, eu atrairei quem seja igual a mim. Aí nascerá na vida a união de semelhante com semelhante. Semelhante com semelhante gera anjos. A união de contrários gera escândalos para ver se a gente acorda. Tá claro? Tá claro. Bancos de caprichosos formatos convidavam ao descanso. Cuidado com isso. O espírito não precisa descansar. Só um corpo biológico precisa de um banco para descansar. Nem um perispírito precisa de banco, porque um perispírito sem a parte material flutua. Falei claro? Falou claro. Nós vamos para a próxima. Até mais.